Agenda do futebol feminino, informação sobre dispensas na categoria de base do Bahia, detalhes sobre a chegada de Arthur Salles no tricolor e, é claro, a discussão do momento. O Bahia virou realmente um satélite do City Futebol Group? Vamos discutir sobre isso aqui, refletir sobre esse assunto no canal. Fala pessoal, começando aqui mais um conteúdo no canal para que você possa ficar muito bem informado sobre o Bahia. Muito prazer, me chamo Neto, esse é o canal SBTV e está começando aqui mais um vídeo informativo. Para começar o resumão, e é claro, antes de nos aprofundarmos, peço o seu incentivo, seu apoio. Estamos quase chegando à marca dos 29 mil inscritos aqui no nosso projeto. Seria bacana e muito legal ter você como novo integrante dessa família. Chega mais, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Começando com a informação sobre futebol feminino, sobre as mulheres de aço, que estreiam no Brasileirão Feminino no dia 25 de fevereiro, no sábado, 3 da tarde, contra o São Paulo. Depois enfrenta o Cruzeiro aqui em casa, no dia 5 de março, e assim por diante. Está divulgada aqui a tabela básica, né, com relação às datas que estavam indefinidas para as mulheres de aço. Boa sorte para elas, que elas possam desempenhar o maior nível de competitividade possível. Tomara que elas possam se sair bem e representar muito bem o nome do Esporte Clube Bahia. Começando com informações sobre categoria de base, é claro, sobre retornos, o Roger Gabriel assinou ontem o seu primeiro contrato com o Bahia profissional, no caso, né? Seu primeiro vínculo profissional com o Tricolor de Aço até 2026. Muitas pessoas se questionando, por que só 3 anos de contrato com o Roger? É o mínimo, no caso o máximo permitido, para essa idade, né? Por cara que tem 16 anos, apenas 3 anos de contrato são permitidos para serem feitos, tá? Então, eu tô apurando ainda com relação àquela parte que eu falei com vocês, com relação à multa dele, né? Como é que vai ser essa situação? Mas em breve trarei detalhes para vocês, torcedores tricolores, beleza? Ele falou e mandou um recado para o torcedor tricolor após assinar o seu primeiro contrato profissional. Nossa, tricolor, aqui é o Roger Gabriel. Estou feliz de estar no primeiro contrato profissional, de ter sido aqui no Bahia, um clube que me acolheu quando eu tinha 11 anos. Tenho uma gratidão imensa por ele e poder estar retribuindo dentro de campos, dando alegria para vocês, triunfos e títulos. Bora, Bahia! E também o vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz, falou sobre essa situação. Eu do Esporte Clube Bahia para assinar o primeiro contrato profissional de Roger Gabriel, atleta nascido no ano de 2007, que já vem há 5 anos acompanhando as categorias desde a nossa iniciação esportiva e que hoje, logo depois de completar 16 anos, a gente consegue assinar o primeiro contrato profissional com ele. Um atleta que já há algum tempo a torcida acompanha e vem chamando a atenção todo o Brasil, disputou inclusive a última Copa São Paulo de Futebol Júnior, que agora passa a ter um contato profissional com a gente. Bahia vai passar a fazer um trabalho especial, desenvolvimento desse atleta, para que ele possa, em breve, estar inclusive atuando na nossa equipe principal. Então é uma satisfação grande poder anunciar o primeiro contrato profissional de Roger. Aí, pessoal, as palavras do vice-presidente do Bahia, o Vitor Ferraz. Complementando sobre mais jovens, né? O Gabriel Xavier está de volta, né, nas atividades, depois de um longo período sem estar relacionado, inclusive se recuperando de lesão. Ele voltou a ser relacionado e fica à disposição do técnico Renato Paiva, e ele tem 20 anos de idade, tem um futuro promissor e, é claro, só esteve disponível em apenas uma partida na estreia da equipe na temporada. Então, muito bacana ver o Gabriel Xavier de volta à relação de atletas do nosso esquadrão. Marcelo Viana, nosso querido, trouxe a informação. É claro que o portal Tricolor Net que trouxe essa informação sobre o Gabriel Xavier. Marcelo Viana também trouxe notícias sobre jogadores dispensados da base, do time sub-17 do Bahia. São eles, os volantes Jacó, o meia Gustavo Teles e lateral direito Miguel, tá? Novidades aí sobre as dispensas que vão acontecendo cada vez mais nas categorias de base tricolores. A arbitragem de hoje está definida. O Marcelo de Lima Henrique, como eu falei para vocês em alguns conteúdos anteriores, irá apitar a partida com Wesley Rodrigues Miguel e o Zaqueu Euletério Linhares, também do Ceará, o trio de arbitragem cearense. E agora a transmissão, novidade para vocês com relação à transmissão do jogo. Nosso futebol, né? DirecTV Go. Aqui o Gabriel Evangelista trouxe aqui a informação importante, né? Além da Claro e da Sky, o nosso futebol também pode ser adquirido pelos assinantes da DGO, né? DirecTV Go, ex-DirecTV Go no caso, né? Que é um serviço de IPTV legalizado. Então, o nosso futebol e o OneFootball transmitem a partida.
Álvaro Brandão trouxe uma discussão importante aqui, né, sobre a situação envolvendo a atual circunstância do Bahia em comparação com o Manchester City lá no começo. Ele falou o seguinte: assista um documentário sobre o Manchester City. Vão entender que eles eram menos que o Bahia, mas estavam numa estrutura muito mais organizada. O City Futebol Group entrou no país do futebol pentacampeão mundial, que está muito mal em termos de organização com politicagem de CBF. Federações e ligas interioranas que resulta num calendário insuportavelmente desumano para a prática do futebol intenso e competitivo de hoje. E sabem aonde amarraram o seu burrinho e o caminho que percorrerão até transformarem o Bahia no Manchester City brasileiro. O fato é que o Bahia é o segundo time do City Futebol Group iniciando um trabalho de médio a longo prazo, com contrato de 90 anos após a aprovação de sócios em dezembro, há apenas 2 meses. Portanto, eu tenho calma. E vocês? Vamos lá. Trouxe aqui um debate importante com relação ao futuro do Bahia e com relação ao que vem acontecendo. É claro que nesse processo que é intenso, que é muito rigoroso, teremos muitas mudanças no Bahia e apenas 2 meses de SAF aprovada, a menos de um tempo que o Bahia, inclusive, nem é SAF ainda, né? Já que o closing do projeto deve acontecer em abril. Temos que ter a consciência de que está tudo no começo e que as coisas não irão mudar de uma hora para outra. Nós cansamos de dizer isso. Um projeto de médio a longo prazo exige paciência, calma, mas não isenta de críticas. Não isenta de nos aprofundarmos, selecionarmos pontos equivocados que estão acontecendo com relação a movimentações no mercado, movimentações dentro do clube, há partidas que a gente acha que o Bahia não performou bem, e isso vem acontecendo. O time não vem convencendo dentro de campo, mas não é pra mim. O Bahia não tá bem em campo, o Bahia não contratou do jeito que eu queria, esse projeto é um desastre, o Grupo City tem que sair do Bahia. Eu não penso assim, é a minha opinião, eu tenho paciência, eu tenho esse pensamento. Para você que pensa diferente de mim, eu respeito a sua opinião, estamos aqui para isso, para divergir de opiniões, para colhermos informações e, é claro, pensar em um futuro promissor e positivo em prol do Bahia. Isso agregando o que vem sendo feito pelo City no Bahia e, é claro, pela própria gestão atual do clube. Mas, enfim, sobre contratações. Eu vi aqui muitas pessoas falando, o Bahia virou satélite do City Futebol Group, principalmente depois do anúncio aí da contratação, ainda não oficialmente pelo clube, mas pelas informações que nós obtivemos, né? Vitor Torres trouxe ontem a informação que Arthur Salles é o novo reforço do Bahia, o atacante de 20 anos, e aí muitas pessoas falando que o Bahia virou incubadora, virou um satélite do City Futebol Group, é algo que já vinha sendo intensificado nos últimos meses, só que deu uma esfriada por conta do começo de temporada e, é claro, ali a mudança de foco para as outras equipes que estavam ali, né? Dos torcedores de outras equipes, melhor dizendo, que estavam ali focando nisso, em menosprezar e, é claro, trazer negatividade para a nossa SAF e para o nosso clube. Mas, enfim, idade dos reforços do Bahia. Kaique tem 19, Arthur Salles tem 20, Diego Rosa tem 20, Chaves tem 20, Marcos Vitor tem 21, Raul Gustavo 23, Acevedo 23, Canu 25, Matheus Felipe 26, Cauli Oliveira 27, David Duarte 28, Everaldo 31 e Cicinho 34. Por que o Bahia virou satélite do City? Porque contratou o Kaique, o Arthur Salles, o Diego Rosa, o Nicolás Acevedo, esses provenientes do City Futebol Group, que vem aí, a maioria deles emprestado, né, já que o Diego Rosa é o único que foi adquirido em definitivo pelo Bahia. Não, o Bahia não é satélite. Por mais que esses atletas não tiveram sucesso, em maioria das vezes, né, o caso do Kaique não foi bem no Manchester City, não foi bem no Paços de Ferreira, né, já que no City B ele foi bem, mas precisava de minutagem e não poderia ser testado naquela ocasião pelo Guardiola, foi, né, encaminhado para o futebol português. O próprio Arthur Salles foi bem no nome da Bélgica, mas agora está no Paços de Ferreira e não foi bem também na atual temporada, não tem nenhum gol marcado. O Paços de Ferreira é a lanterna da competição portuguesa. Diego Rosa teve boa temporada pelo nome da Bélgica, passou pelo Manchester City para fazer pré-temporada, mas também não teve sucesso nas respectivas equipes. E aí vem o debate. Nicolás Acevedo talvez seja o que tenha mais sucesso desses aqui que estão em comparação com a situação que eu estou trazendo para vocês, o Bahia virando incubador do City Futebol Group. Será que isso realmente procede? Cara, Acevedo tem números interessantíssimos pela MLS e é um cara que, para mim, tem agregado bastante ao nosso estilo de jogo e é importante, sim, já uma peça principal para mim no meio campo do Bahia. Entretanto, esse pensamento de negatividade, esse pensamento que vai dar tudo errado, ele não pode prevalecer. O que tem que prevalecer realmente é a razão, evidentemente que a emoção do torcedor lá tem que também acontecer para selecionar ali o que tem que ser avaliado, mas eu tenho a consciência, gente, e tenho o pensamento de que esses caras podem sim render no Bahia. Eu ainda tenho esperança nisso.
a minha esperança, minha paciência não acabaram ainda, né? Eu sei que o Cicinho tá devendo, o Everaldo tá devendo, o David Duarte tá devendo, o próprio o Raul Gustavo, Gabriel Teixeira, enfim, Diego Rosa, o Kaique também, mas eu tenho consciência que apesar deles não estarem jogando nas últimas temporadas, não terem minutagem, não terem ido tão bem, é um projeto de médio e longo prazo. E eu vou depositar minha confiança e minha esperança, mas não vou deixar de criticar e achar que eles estão performando mal. E é claro que vai precisar contratar. Como eu falei aqui em conteúdos no canal, precisamos de 5, 6, 7 reforços para qualificarmos o nosso elenco e sim, dispensar jogadores. Mas o problema não é só esse. O problema não é só esse. Temos que entender que várias questões adaptativas, e é claro que devem ser lapidadas nos próximos anos, vão acontecer. Né? E que as coisas não vão mudar, o Bahia não vai ser campeão brasileiro de uma hora para outra, gente. Eu acho que é importante a gente ter essa consciência e, é claro, trazer um pouco desse meu sentimento para vocês, minha opinião. Se vocês concordam comigo ou não, deixe no campo dos comentários, tá? Enfim, esse foi o conteúdo, é um pouco de desabafo aqui com relação à atual situação do Bahia. O Arthur Salles, inclusive, novo reforço, já está em Salvador. Provavelmente ele pode acompanhar o jogo de hoje lá em Alagoinhas, mas não é 100% de certeza, né? Porque em breve, inclusive, a filha dele vai nascer e em breve é questão de tempo para o Bahia anunciar a contratação do atleta, tá certo? Enfim, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre os assuntos que foram abordados nesse vídeo. Um abraço para você e nos vemos em um próximo conteúdo aqui no canal.